Bom dia, Shalom Adonai, como é você? Eu hoje já estou bem melhor. Tive uns dias doente, na verdade foi praticamente uma semana com estado febril, mas esta madrugada eu venci esse estado febril e levantei-me hoje com outra condição de saúde bem melhor, em total condição para avançar. E aqui estou com um novo conteúdo para você. Hoje vou falar com você sobre linguística. E se vou falar de linguística, eu quero falar de experiencialismo cognitivo e a realidade corporificada. Esse é o tema que iremos tratar hoje, aqui nesse momento. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, divulgue, compartilhe, dê sempre seu like, faça seu comentário, dê o apoio, o suporte para nós cada vez mais crescermos aqui na plataforma. Os estudos que são de contexto linguísticos, tá? Eles nos têm demonstrado, ao longo de uma quantidade de anos, não é? De uma série de anos, uma crescente e até um certo interesse em compreender como se processa o conhecimento, através da própria linguagem, buscando, assim, investigar esse processo de construção de sentidos e a própria ampliação do saber face à própria noção. Então, quando eu falo face à própria noção, é a noção do quê? De cognição, da própria linguística, da própria semântica, da própria ciência, não é? Do próprio desenvolvimento biológico, psíquico. Então, tem assumido isso uma nova proposta de pesquisas, de buscas de estudos para se alcançar uma série de uma construção de sentidos a partir da investigação da linguagem verbal humana. A linguagem, desde as últimas décadas, tá? Ela não mais tem sido vista como algo meramente estrutural, mas sim como podemos até dizer, vinculada aos sistemas corpóreos, à própria mente, e uma forma pessoal distinta de conhecimento, podemos dizer que atua na linguagem, e a linguagem, por sua vez, atua na construção do conhecimento. Então, é isso que se torna uma das funções cruciais da linguagem, principalmente quando expressamos os pensamentos, as ideias, e também a linguagem propriamente dita fica codificada, externalizada dentro dos nossos próprios pensamentos. Então, a partir dessa ótica, dessa proposta, logo você vai ver que vai ser possível, permissível, dentro da sua existência, dentro do seu desenvolvimento, do seu processo cognitivo, ser construído todo esse desenvolvimento de conhecimento próprio a partir de uma linguagem que, em particular, ela vai se tornar tanto um fenômeno cognitivo, tá? Como também uma possibilidade de uma interação e de uma construção de sentidos. Então, se os processos cognitivos eles são construídos tanto nas práticas sociais e culturais, quanto na cognição humana, eles também são comprometidos a um estudo da linguagem dentro de uma perspectiva
como meio de um conhecimento em conexão à própria experiência humana do mundo. E a linguística cognitiva, segundo nós podemos dizer aqui, dentro do que propõe a própria ciência, se torna uma área de estudo proposta como meio de um conhecimento em conexão com a experiência humana, no seu contato com o ambiente, aonde nega aquela tese da autonomia da linguagem. Então, assim, as unidades estruturais da linguagem não devem ser estudadas, não como se fossem entidades autônomas, mas como manifestações de capacidades cognitivas gerais, da própria organização conceptual, de princípios, de uma categorização de mecanismos, de um processamento e de uma experiência cultural, social e individual. Se a realidade existe, ela não independe de nós, porque até isso iria implicar dizer que o modo como percebemos a realidade do mundo ao nosso entorno vai depender de nossa contingência biológica e cultural, além da nossa própria cognição, sendo a configuração corpórea esse meio e esse status que nós integramos e se tornamos capazes de determinar o desenvolvimento da mente e da própria construção do conhecimento. Partindo desse pressuposto cognitivista, nós propusemos, então, a partir do presente proposta de tema, de assunto que estamos aqui explorando, considerar algumas passagens, considerar alguns contextos, algumas realidades que vivenciam muitas pessoas nesse processo de construção da sua própria linguagem em meio ao seu desenvolvimento cognitivo e capacidade intelectual. Na sua forma de se comunicar, de se expressar e de se interagir. Então, as descobertas e avanços dos estudos sobre a cognição e sobre a própria linguagem verbal humana permitem, sim, que a linguística ela se torne um redirecionamento de seus estudos. E os estudos linguísticos na contemporaneidade vêm admitir a própria linguagem como uma ação social interacional e cognitiva. Então, nesse sentido, é que os estudos cognitivos eles vão assumir uma agenda dos estudos linguísticos no presente século. Algo que é inovador, inerente à própria linguística cognitiva. Enquanto até a própria perspectiva de estudos da própria linguagem, que está dentro de uma inclusão das nossas experiências motoras, espaciais, e dentro até de uma manipulação de objetos, tá? Se torna, então, uma oportunização de construção de uma ideia, de uma visão, de um olhar linguístico, onde o cognitivo faz parte do processo, porque é através do cognitivo o conhecimento é maturado, desenvolvido e também alcançado. Então, a essa ótica, a esse olhar, a esse desenvolvimento, a cognição acontece a partir da atuação do próprio indivíduo. Não é mais ser concebível que mente e corpo, como questões de uma corporificação, tá? Venham a nos propor e a nos desenvolver sentidos aplicativos de que venham se interromper até os nossos processos de desenvolvimento linguístico, de uma conceptualização, de uma centralização, de uma utilização de experiências, que nós chamamos de experiencialismo, de uma perspectiva mais ainda
corporificada, dentro até de uma teoria da enação, que se faz notável pela primeira forma de interação entre os elementos neurobiológicos, dentro de uma perspectiva inteligente que passa a ser estudada em consideração ao cérebro, dentro de processos captadores de uma linguística cognitiva, de uma linguagem encarnada, corporificada na própria construção dos sentidos. Então, na linguística cognitiva, a linguagem ela propõe uma condição para se categorizar o mundo, para nos conceder a oportunidade de conceber o significado como construção mental. Um movimento contínuo de uma categorização e de uma recategorização do mundo a partir da interação de estruturas cognitivas e modelos compartilhados de crenças socioculturais. Então, a partir dessa ótica, desse olhar, desse princípio, dessa proposta, que nós admitimos que a linguagem ela tem essas estruturas linguísticas em que o próprio indivíduo dispõe, em que o próprio indivíduo possui, através da sua organização, da sua experiência, da sua vida, da sua desenvolvimento, da sua desenvoltura. E aí entra a hipótese experiencialista, porque se torna um campo até funcional da própria linguística. Uma tese de uma corporificação, de uma continuidade, de um caráter motivado entre a própria experiência corporal, entre a própria linguística, a própria cognição, a própria legitimidade, melhor falando. Então, é tudo esse contexto, essa reflexão, esse olhar, essa atenção que nos leva, nos propõe, nos remete à própria hipótese da corporificação que atribui às línguas uma visão relativista, ao defender que cada língua natural representa um diferente conjunto de categorizações relativas à realidade objetiva e, em contrapartida, a uma visão universalista, a qual vai atribuir à linguagem o papel de espelhar a realidade e conferir a ela, assim, então, significados e conceitos inatos ou adquiridos que irão estabelecer princípios e realidades objetivas, para depois elencar uma teoria da cognição, para que possamos entender as dinâmicas das construções de sentidos e conceptualizações, a partir de esquemas cognitivos e motores, em meio a toda uma construção de reflexão que venha nos tensionar a propor com presentes estudos um olhar mais distinto aos pressupostos que organizam a sociabilização da linguagem e a absorção dela dentro de um contexto social do ser, na sua corporificação, no seu experiencialismo e na sua absorção do saber, no seu desenvolvimento do saber, dentro de uma proposta até behaviorista, dentro de uma proposta também de um olhar mais atento ao contexto, às intervenções que o cognitivo também recebe desse contexto em que o ser está inserido, e como que essa linguagem é desenvolvida, absorvida, ampliada e ressignificada no ser a partir do seu conviver, do seu existir e do seu absorver a capacidade de conhecer e desenvolver sua própria língua. Obrigado.